Olá a todos do canal Relatos do Frank. Eu me chamo Gustavo. Eu moro em Patrocínio, Minas Gerais. O que eu vou compartilhar com vocês aconteceu comigo em Uberaba, também em Minas Gerais. Essa experiência ocorreu comigo especificamente no ano 2000. Eu tive que criar muita coragem para contar minha história, pois a princípio muitas pessoas achavam que eu era maluco ou queria aparecer. Naquele ano, no mês de julho, eu estava de férias da universidade. Minha mãe queria muito visitar os meus tios que moram em Uberaba. Ela me convidou para acompanhá-la nessa viagem. O meu pai não podia ir pois estava muito atarefado do seu trabalho, e meu irmão mais novo também não podia ir devido ao seu trabalho. Assim que eu tive que acompanhar a minha mãe, pois ela tinha medo de dirigir sozinha na estrada. Bem, em uma determinada manhã, preparamos tudo e pegamos a estrada. O trajeto foi bem tranquilo. Acho que demoramos aproximadamente umas 2 horas para chegar na casa dos meus tios. Eles moravam na zona rural de Uberaba, em um sítio muito bonito. Um lugar com muita grama, havia algumas criações de porcos e eles tinham algumas vacas leiteiras. Meu tio, que aqui vou chamá-lo de Alfredo, me disse que iria preparar um churrasco, pois no dia seguinte seria aniversário da minha prima Gisele, que mora em Uberlândia até os dias de hoje. Tio Alfredo disse que ela estava a caminho. Nos acomodamos na casa e escolhemos um quarto para dormir, eu e minha mãe. Como os meus tios estavam fazendo os preparativos da festa de aniversário da Gisele, tio Alfredo pediu que eu o acompanhasse até o centro para comprar algumas coisas para a festa e para sua casa também. Fomos em sua picape S10 que ele tinha naquela época. Fomos batendo papo até que chegamos na cidade. Compramos algumas coisas no supermercado e depois tio Alfredo foi até um comércio, onde ele tinha que pagar algumas encomendas que ele fez mês passado. O meu tio e o dono do comércio eram velhos amigos. Eles aproveitaram e bateram um papo descontraído. Meu tio se despediu do dono do comércio. Voltamos para o carro. Porém, na entrada do comércio, apareceu um homem. Aparentemente, ele estava em situação de rua. Ele estava muito sujo, com roupas sujas e rasgadas e fedia muito. Um detalhe era que aquele mau cheiro era como se ele tivesse defecado nas próprias roupas. Era um fedor insuportável. Aquele homem pediu dinheiro para o meu tio para comprar comida. Tio Alfredo disse que tinha comida no carro, pois tinha acabado de fazer compras e poderia lhe compartilhar um pouco. O homem disse que não queria comida, ele queria dinheiro. Mas o tio Alfredo foi bem sincero com ele e lhe disse: Olha, eu posso te dar comida. Eu posso até comprar comida para você, mas dinheiro eu costumo não dar. Aquele homem disse irritado que não era necessário, pois ele queria comprar a sua própria comida, e ficou bravo com a gente. Nesse momento, o meu tio balançou a cabeça em um sinal negativo e pediu que eu entrasse no carro. E aquele homem, em um tom de raiva, disse para o meu tio: Eu já sei o seu cheiro, e eu vou botar pra moer, sem dó e nem piedade. Meu tio, meio sarcástico, lhe disse: Pode botar para moer. Eu como moído acompanhado de feijão tropeiro, sem dó e nem piedade também. Meu tio entrou no carro e disse que aquele homem queria dinheiro para comprar cachaça. Mas ele estranhou, pois nunca tinha visto aquele homem ali no centro da cidade. Entramos no carro, voltamos para o sítio, passamos o dia e, quando foi por volta das 5 horas da tarde, minha tia, que aqui vou chamá-la de Miranda, pediu que eu fosse buscar minha prima com sua família na rodoviária, porque tio Alfredo estava ocupado cuidando dos animais, e a essa hora estava previsto para que ele chegasse na rodoviária. Eu peguei a sua picape e fui buscá-los. A distância do sítio até a rodoviária era de aproximadamente uns 8 quilômetros. Tio Alfredo pediu que eu fosse buscá-los na rodoviária em seu carro. Eu me lembro que, mais da metade do caminho, para minha surpresa, eu vi aquele mesmo homem que ameaçou meu tio lá no centro. Ele estava bem na beira da estrada de terra. Eu fiquei surpreso, tentando entender como aquele homem conseguiu chegar ali. Quando eu passei por ele, aquele homem fechou a cara, mas eu não liguei muito e continuei.
Cheguei na rodoviária, peguei minha prima e sua família, voltamos para o sítio e a noite foi muito descontraída. Jantamos, conversamos em família. Lá por volta das 11 horas, todos fomos dormir. No dia seguinte, quando nós estávamos reunidos na cozinha, o filho da Gisele, que naquela época era uma criança de apenas 11 anos, perguntou para minha tia: Vovó, por que o cachorro estava rosnando perto da janela do quarto? Tia Miranda se virou e perguntou: Que cachorro? Tinha um cachorro rosnando e cheirando a janela do meu quarto, disse o menino. Não, menino, respondeu a minha tia. Os cães ficam no canil perto da entrada do sítio. Você deve ter ouvido alguma outra coisa. De fato, o canil ficava bem afastado da casa do sítio. Finalmente, era o aniversário da minha prima Gisele. Preparamos tudo para a festa que iríamos fazer à noite. E por volta das 8 horas da noite, começaram a chegar alguns convidados. Ali começamos a assar uma carne e tomar algumas bebidas. O clima estava muito agradável. Estava a família e os amigos reunidos. Eu me lembro que havia outras crianças além do filho da Gisele. Quando já era quase meia-noite, muitos dos convidados começaram a ir embora. Porém, os cães que estavam ali no canil começaram a latir sem parar. Teve uma hora que o meu tio foi até o canil verificar o que estava atraindo a atenção dos cães. Ele olhou de relance, mas parece que não viu nada. Ele voltou para onde estávamos. Já estávamos guardando algumas coisas para dentro da casa e limpando também. Foi quando uma das crianças foi até a minha mãe e disse: Olha, tem um cachorro grande ali. Ele está andando que nem gente. Olha lá. Ele apontou para dentro do matagal. Foi aí que eu pude ver de fato algo muito estranho. Havia um cachorro enorme, andando em duas patas como uma pessoa, vindo bem devagar em direção à casa. O bicho tinha olhos amarelos e eu comecei a sentir um fedor insuportável. O mesmo mau cheiro que eu senti quando eu vi aquele sujeito lá no centro da cidade no dia anterior. Nessa hora, eu gritei para todo mundo entrar na casa. Meu tio perguntou o que estava acontecendo. Eu apontei e disse: Olha lá. Meu tio, quando viu, exclamou: Mas que merda é essa? Entramos todos na casa. Em questão de segundos, escutamos aquilo correr em quatro patas e se jogou violentamente contra a porta. Aquele bicho começou a dar cabeçadas na porta também. Haviam, além de mim, uns 4 homens na casa. As mulheres e as crianças estavam gritando e chorando de desespero. Meu tio pediu que a tia Miranda e as outras mulheres trancassem todas as portas e janelas da casa e rapidamente assim elas fizeram. Escutamos aquele bicho rosnar e dar cabeçadas na porta, e nós escorávamos a porta para que aquele bicho não conseguisse arrombá-la. Uma das mulheres que estava na casa perguntou que bicho era aquele. E teve um dos homens que falou que aquele bicho era um lobisomem. Aquele cheiro estava quase me fazendo desmaiar, mas eu tinha que me manter firme escorando a porta para que aquele lobisomem não entrasse. Nós escutamos ele quebrar tudo lá fora, mesas, cadeiras, ele comeu a carne que estava assando, dava gritos horríveis, até que um certo momento tudo parou. E escutamos passos daquele ser horrível indo embora, correndo para dentro do mato. Foi horrível. Todos que estavam na casa ficaram com receio de sair, entrar em seus carros e ir embora. Nós pensávamos que o terror tinha acabado, porém, creio que uns 20 minutos depois, aquela coisa voltava e dava cabeçadas na porta. Acreditem se quiser, ficamos a noite inteira na sala suportando aquilo. Quando parecia que aquele lobisomem tinha ido embora, de surpresa ele aparecia e começava a dar pancadas nas portas. E quando estava amanhecendo, foi que percebemos que de fato aquele demônio foi embora. O restante dos convidados, vendo que o dia estava claro e que já não havia mais perigo, entraram nos seus carros, foram embora. Saímos da casa e podemos ver o estrago que aquele bicho fez. Mesas, cadeiras, lixo, estava tudo revirado. Começamos a limpar tudo. Meu tio foi verificar os seus animais e percebeu que estava faltando um porco lá no chiqueiro. Tio Alfredo voltou furioso, dizendo que iria dar um fim naquele lobisomem.
Ele pegou seu carro e foi até os sítios vizinhos, perguntando se alguém tinha visto aquela criatura. Os sitiantes vizinhos disseram que dias anteriores teve gente que viu aquele ser andando pela região e aconselharam meu tio a comprar uma arma. Um dos donos dos sítios vizinhos emprestou uma espingarda para o meu tio Alfredo. Minha mãe queria ir embora, mas ao mesmo tempo ela tinha receio de deixar os meus tios sozinhos ali. Quando chegou a noite, meu tio ficava de vigília na sala com a espingarda, mas aquele lobisomem não apareceu mais. Teve um dia que eu e o meu tio fomos na cidade fazer algumas compras e, para nossa surpresa, encontramos aquele sujeito estranho na rua. Ele olhou para o meu tio e disse com um sorriso macabro: Eu não te disse que eu boto pra moer? Eu sou o predador. Meu tio, já com sangue nos olhos, apontando o dedo para aquele sujeito, lhe disse: Aparece lá no sítio de novo, miserável, que o que é teu tá guardado, seu filho de corno. O sujeito começou a rir alto, deu as costas e foi embora. Bom, passando-se os dias, eu e minha mãe voltamos para Patrocínio. Contamos o que vimos para o meu pai e o meu irmão. Eles acreditaram devido ao estado em que estava minha mãe. Eu até comentei com outras pessoas, mas muitos me chamaram de louco ou mentiroso. Então eu achei melhor não contar isso para ninguém, mesmo depois de tanto tempo. Ainda é um pouco difícil não ficar tenso quando me lembro desse caso. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.